Falta menos de um mês para a Copa do Mundo. E segunda-feira que vem, dia 18, temos a convocação da nossa seleção. E hoje nós vamos te falar um pouco sobre o que nós achamos da convocação, o que vai acontecer e principalmente da nossa convocação, do que nós queríamos que fosse a seleção, que muitas coisas provavelmente estarão diferentes, mas nós vamos dar a nossa opinião. Eu sou o Thiago. Eu sou o João. E essa é o início da temporada da Copa do Mundo no canal dos Catimbeiros. E agora com vocês, a convocação. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu sou o Rodrigo Macetano e hoje nós viemos aqui anunciar os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo da FIFA. Hoje, quem vai falar é o nosso mister, Carlos Lancelotti. Boa noite a todos, saudades, boa noite. Vamos ao list. Goleiros: Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahçe. Hugo Souza, Corinthians. Defensores: Brenner, Juventus. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. Ibanez, joga onde essa porra? Ibanez, Al. Thiago Silva, Porto. Kaique Bruno, Cruzeiro. Douglas Santos, Zenit. Wesley Van Roma. Meio campo: Casemiro, Manchester United. Bruno Guimarães, Newcastle. Fabinho, Al Ittihad. Paquetá, Bet365. Danilo, Botafogo. Gerson, Cruzeiro. Ataque: Vinícius Júnior, Wipink. Rafinha, Barcelona. Luiz Henrique, Zenit, da Rússia. Matheus Cunha, Manchester United. Hendrick, Lyon. Pedro Queixada, Flamengo. Neymar, Santos. Obrigado a todos. Esses foram os 26 jogadores selecionados para nos representar lá na Copa do Mundo de Seleções da FIFA, no México, Estados Unidos e Canadá. Que venha o Hexa. Boa noite. Boa noite. Bom, depois do Ancelotti falar, agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente acha, que tinha que estar. E toda convocação começa com 3 bons goleiros: Alisson, Ederson e Hugo Souza. Que a gente colocou o Hugo Souza pela questão do pênalti, porque ele é pegador de pênalti, o cara é muito bom debaixo das traves nas penalidades. Então a gente acha que na hora que apertar a coisa, na hora que o caldo engrossar lá na disputa de pênalti, quem tem que estar é o Hugo Souza para poder decidir. E o cara é o melhor pegador de pênalti do Brasil no Campeonato Brasileiro, decidiu a Copa do Brasil do ano passado nos pênaltis na semifinal, então ele tem que estar, não tem como. Na hora da disputa de pênaltis é o Hugo Souza embaixo das traves. Lembra daquele goleiro da Holanda em 2014 que era reserva, ficou todo o jogo no banco e entrou só na disputa de pênalti, foi lá e resolveu. É isso que a gente pensou no Hugo Souza. Ele vai servir para isso. Ele, amuleto da sorte, aquela carta na manga pro pênalti, o adversário não espera, entra, cata tudo, aquela emoção toda. Mas a gente tem consciência que provavelmente Carlo Ancelotti levará o Bento, que já é um goleiro que ele já demonstrou ter mais confiança. Nas oportunidades que teve de Alisson e Ederson disponíveis, o goleiro terceiro reserva convocado foi o Bento. O Hugo Souza teve também 5 convocações, assim como o Bento, mas uma delas foi por motivo de lesão de outro goleiro e ele acabou indo para repor. Então a gente tem a visão de que provavelmente o Bento estará nessa vaga. E para os zagueiros, a gente colocou ali o Bremer, o Magalhães e o Marquinhos, que a gente imagina que vão ser iguais aos da Ancelotti, porque são os 3 melhores, né? Não tem muito o que discutir sobre isso. Sim, são os nossos 3 zagueiros que passam mais confiança na temporada, no momento recente do futebol, assim. Marquinhos, capitão histórico na seleção já.
O Magalhães, o melhor zagueiro brasileiro para mim que tem é o Magalhães, está voando no Arsenal, tem tudo para ser campeão da Champions e da Premier League com o Arsenal essa temporada, então assim, o cara tem que estar, não tem como fugir. E o Bremer, pô, desde que foi para a Juventus, sempre joga bem lá, sempre é pedido na seleção e recentemente teve as oportunidades devidas, então a gente acha que ele tem que estar e vai mesmo assim. E aí a gente convocou a gente colocou aqui mais dois outros zagueiros, o Ibañez e o Thiago Silva. O Thiago Silva não tem palavras para descrever o cara. Histórico. Não sou eu que vou explicar quem é o Thiago Silva aqui para vocês, porque é o capitão, é um monstro, o cara é um dos melhores zagueiros da geração que teve, então o cara tem que estar, porque por tudo que ele já fez, ele não foi convocado nessas últimas agora, muito pelo que ele fazia no Fluminense, assim, por ser uma outra liga, um outro time, e agora ele foi para o Porto, também está um pouco mais apagado lá em Portugal, mas de qualquer forma, pô, o cara continua sabendo jogar muita bola, está muito bem lá no Porto, acabou de ser campeão, então ele tem que estar, para mim ele tem que estar. E o Ibañez, a gente chamou ele por uma outra questão, porque ele, além de bom zagueiro que ele é, lá na Arábia, ele joga também de lateral direito. E as laterais do Brasil são um ponto fraco da seleção. As laterais não são a melhor posição. Os jogadores que têm à disposição, a gente não sente muita confiança neles. E o Ibañez é um cara que faz muito bem essas duas funções, zagueiro e lateral. Então ele seria esse coringa, assim, que jogaria nas duas, sabe? E assim como é o caso do Hugo Souza, a gente tem em vista de que provavelmente o Thiago Silva não estará presente na convocação de Ancelotti. Como a gente disse, essa convocação foi o que a gente gostaria que fosse, e provavelmente será o vírus Danilo, né? Que está presente ali, ninguém tira de jeito nenhum, deixando assim a convocação com 3 laterais, sendo eles Kaique, Bruno, Douglas Santos e Wesley. O Kaique Bruno é um dos melhores laterais do país, jogando muito bem no Cruzeiro. Ofensivamente, não é o forte dele, defensivamente ele é um monstro. O cara é muito bom defensivamente. Ofensivamente, consegue chegar bem, mas o destaque dele principal é a defesa. O Douglas Santos, pô, já é figurinha carimbada nessa seleção com o Ancelotti. Desde o começo, ele buscou essa carta da manga dele lá na Rússia, que ninguém lembrava mais do Douglas Santos, e ele trouxe. E jogou bem, assim, foi um lateral correto todas as partidas que jogou. Não teve nenhuma que foi tipo, de brilhar os olhos e não teve nenhuma também que foi de tem que ir embora, não pode mais vestir a camisa da seleção. Então, pra mim, ele tem que estar por ser esse cara correto e linear sempre. O outro que a gente selecionou foi o Wesley, que pra mim é o melhor lateral que a gente tem hoje, que é um canhão. O cara voa, corre, ataca, muito forte, muito bom atacante. E falando de novo da diferença, mais uma que provavelmente estará na lista de Ancelotti, não na nossa, é o Kaique Bruno, que a gente colocou aqui porque na nossa visão é um dos, se não o melhor lateral esquerdo do Brasil, e touro marcando todos os elogios que o João falou, mas provavelmente, pelo que foi demonstrado das outras convocações do Carleto, o nome que surgirá é o do Alexandre, do Flamengo. Ele já viu ter uma confiança no jogador, mas apesar de eu preferir muito o Kaique, não é de todo ruim, não é um cara ruim. E no meio campo a gente trouxe ali Danilo, Guimarães e Fabinho, que vão ser provavelmente os mesmos do Ancelotti, assim como o Casemiro também. E de diferença que a gente pensou em colocar, dos nossos, foi Paquetá e Gerson. Sim, Paquetá, pelo que vem fazendo desde a volta para o Flamengo, quando ele estava lá na Inglaterra, ele estava um pouco escondido, muito pela questão da Bet, que ele se envolveu lá, aquela polêmica toda, e depois ele foi inocentado, e aí ele conseguiu se livrar dessa. E aí a questão psicológica do cara vai pro cacete, o cara não foi convocado, e aí agora que ele voltou pro Brasil, ele voltou a encontrar os gols, as boas atuações, e pra gente merece estar na Copa, porque tá jogando muito bem no Flamengo. O outro cara que a gente destacou aqui foi o Gerson, que é um cara, o coringa do Arthur Jorge no Cruzeiro, porque ele tá dominando o meio de campo do Cruzeiro, tá jogando muito bem com a camisa celeste. E, pô, a gente já sabe de tudo que ele jogou no Flamengo, a gente já sabe de tudo que ele jogou pela seleção, então é um cara muito bem, que tá sempre muito bem durante um bom tempo já, faz um bom tempo que ele tá muito bem, desde 2019 ele vem jogando bem com idas e vindas para fora do país, mas, pô, sempre muito bem, sempre representando e dominando o meio de campo por onde ele joga. Então, pra gente também é mais uma figurinha que devia estar na Copa, que a gente acha que não vai estar. Quem a gente acha que pode entrar no lugar é o Andrés, talvez no lugar do Paquetá, o Andrés Pereira. Mesma questão do Alexandro, já foi convocado mais vezes pelo Ancelotti, mas tendo em vista que o Paquetá também é uma disputa equilibrada, é uma disputa que eu considero equilibrada. E o Gerson provavelmente é o Andrés Santos, que eu tenho quase certeza de que vai estar na Copa. Apesar de eu não ser um entusiasta do futebol de André, Ancelotti já demonstrou que é um grande entusiasta, inclusive André foi titular nas últimas convocações do Brasil, então provavelmente ele vai estar.
já que a gente vai para o ataque agora, temos Vini Júnior, Rafinha, Luiz Henrique, Vamos pro ataque. pegando a colinha aqui, Matheus Cunha, que são os que a gente tem certeza de que estarão, já por depoimento de Ancelotti, confiança e tudo mais. E aí a gente colocou. O próximo é o que eu considero um dos principais para estar nessa convocação. Para mim é o cara que pode fazer a diferença. Pode falar o que for, não tem jeito. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, mas ele é o cara que tem que fazer, ele é o cara que marca, ele é o cara que faz gols decisivos. Você sabe quem que eu tô falando? É do Endrick, pô, ele tem que estar. O cara é a nossa estrela, o cara é o nosso presente barra futuro, assim. O cara é a nossa esperança de gols nessa seleção, porque por onde ele jogou bem. Ele nunca jogou mal na carreira. Eu brinco que por onde ele passou, ele sempre esteve muito bem. No Palmeiras, quando ele surgiu, o cara surgiu voando, colocou um Brasileirão no bolso em 2023, com 18, 19 anos, muito, muito cedo, muito jovem, e já decidiu um campeonato do tamanho do Brasileirão. Aí depois ele foi vendido para o Real Madrid. Ele teve pouca oportunidade lá por questão de escolha do técnico, enfim, por vários motivos, mas quando ele jogou, ele sempre foi muito bem. Fez gol em Champions, Copa do Rei, La Liga, sempre jogou muito bem. E agora, depois que ele foi pro Lyon, nesses 6 meses, o cara tá destruindo o campeonato francês. O cara tá voando, é gol todo jogo, assistência todo jogo, destruindo com todos os jogos que tem. E esses 6 meses que eu acho que colocaram ele na Copa, que chancelaram a vaga dele pra Copa, porque o cara decide tudo e sempre quando ele esteve na seleção, ele decidiu também. Desde aqueles amistosos contra o México, lá atrás, lembra? Então, quem decidiu? Foi o cara, foi Espanha, Inglaterra, tudo isso ele decidiu. E aí ele entrou contra a Croácia agora no último jogo da seleção brasileira. Tava 1-1, meio modorrento o jogo assim, aí o Brasil tinha acabado de tomar um empate. E aí ele entrou, sofreu um pênalti, deu uma assistência pro Martinelli. Pô, o cara mudou o jogo completamente, o Brasil ganhou de 3-1 nas costas do Endrick. Então esse cara tem que estar, pô. E agora vai ser pai, o cara tá animado pra cacete. Tem uns ovão bem grandão, o nome dele é Bob. E os outros dois que nós colocamos foi o Pedro, do Flamengo, e o Neymar, como a gente já tinha falado. E vocês viram, né? Então, na convocação. Sim, o Pedro, ele falou máquina de gols, tá mais um aí. O Pedro, artilheiro do Brasileirão, vem jogando muito bem no Flamengo. O começo da temporada dele foi um pouco devagar, mas, pô, aqui no ritmo de jogo, que é quase semanal, que inclusive fica dito. Assiste aí, ficou muito legal todos que a gente fez até agora. A gente já vem elogiando ele há um tempo, falando que, pô, ele jogou muito bem os últimos 2, 3 jogos do Flamengo, então ele merece essa vaga. Fez gol pra cacete. Artilheiro do Brasileirão, como é que vai deixar um cara desse de fora? Não tem como. Outro que quando vestiu a camisa da seleção brasileira não sentiu, foi lá, foi convocado para a Copa de 22, bateu um pênalti na quarta de final da Copa contra a Croácia e fez. Então, pô, tem que estar, não tem como, é o queixado. E aí o Neymar Júnior chovendo molhado, né? A discussão que vem tomando aí desde que o Ancelotti assumiu esse cargo. Sim. É a discussão que para o Brasil sempre, pô, o Neymar tá na Copa ou não tá na Copa ou não tá. Eu já achei que não era para estar. Hoje eu acho que ele tem que estar com certeza. Porque o cara é ídolo de 90% dos caras que estão lá na seleção. Então imagina você jogar uma Copa do Mundo representando seu país com seu maior ídolo, com o cara que te inspirou a ser jogador de futebol. É uma sensação inexplicável que ajuda, além da bola, do trago do Neymar com a bola, pô, no anímico dos caras, no anímico da seleção, do vestiário. Isso pra mim é muito importante, que o grupo tá bem, faz com que o grupo seja campeão, sabe? Então, Neymar na Copa, pra mim, é figurinha confirmada. Caralho, anímico? Falou bonito, jornalista, né? Você tá louco, cara usou o português. Eu tenho a mesma opinião. Eu, um mês atrás, estava nessa de, pô, Neymar tá tirando, queria que ele fosse, mas não é pra ele mesmo, não, blá blá blá. Mas são 11 gols nos últimos 17 jogos, mais 4 assistências. E tem que estar, cara. Ele é o Neymar. É o cara que também vai fazer o diferencial. Assim como eu falei do Endrick, que ele pode não estar na melhor forma física, na qual ele não está e nem nunca mais vai estar. Mas se ele conseguir achar um passe que no Santos ele acha e dá pro Rony, mas na verdade ele pegar e dar espaço pro Endrick, a chance de dar bom é muito maior. E voltando a falar das diferenças que a gente acredita que pode ter entre a convocação do Ancelotti e a nossa, aí eu vejo muito o João Pedro, o Igor Thiago e o Martinelli já praticamente convocados para essa Copa. Eu acredito que o João Pedro pode entrar na vaga do Pedro Queixada. Eu, na verdade, vejo isso com uma clara certeza de que vai rolar. O Igor Thiago eu já acho que ele briga mais com o Endrick. Eu imagino, creio, acredito e torço para que seja o Endrick, apesar do Igor Thiago estar fazendo uma espetacular temporada, merecer ser convocado.
Mas o Endrick, eu acho que demonstrou mais e é o Endrick. Apesar dele ter menos gols na temporada, os que ele tem são gols decisivos, aparecem em momentos certos. A gente já rasgou elogios aqui, acho que nem gastava mais. Agora o que resta pra gente é esperar a convocação dia 18, segunda-feira, e torcer muito pelo Hexa do Brasil. A gente vai dar um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer com o Brasil na Copa aqui, rapidinho, só para dar uma opinião para vocês. Eu acho que até as quartas de final o Brasil é obrigado a chegar. Se cair nas quartas ou antes disso, é vexame. Nas quartas, horrível. Nas oitavas, horrível. Na fase nova aí que tem 16 avos, pior das hipóteses, junto com a fase de grupos. Cair nessas duas é vexame histórico. A partir daí, semifinal e final, aí para mim é muito imprevisível, porque o Brasil para mim hoje é top 5 favoritos para a Copa, e na semifinal e na final vai enfrentar com certeza outros desses 4 que estão na frente. Então é muito difícil prever, é muito difícil saber o que vai acontecer. Eu espero, estou torcendo muito pro Hexa, gosto muito da seleção, quero muito que o Brasil seja Hexa, com um gol do Neymar, só para fechar com chave de O ouro. gol do Endrick do Neymar. E aí, pô, essa é a minha esperança e minha expectativa para a Copa. E a sua, Thiago? Bom, minha expectativa é o seguinte, eu costumo falar, de todas as Copas que eu assisti, essa é a que minha expectativa tá lá embaixo, de todas, assim. Claro, eu ainda tenho esperanças do Hexa, é a última que morre, mas a expectativa não tá aquela coisa, cara. A Copa de 22 eu tinha certeza, a de 18 não era certeza, mas a emoção, pô, tava jogando bem a seleção, blá blá blá, pode não ser o time mais lindo do mundo no papel, mas tava bem com o Tite, tinha feito, acho que tinha acabado de bater o recorde de melhor campanha das eliminatórias, depois bateu esse recorde na campanha de 22, só que agora tá tudo muito baixo, acho que esse é o sentimento do brasileiro. Então, dito isso, na Copa, eu acredito que o Brasil vai ser hexa, porra. Vai ser hexa, vai ganhar. Caguei. Ah, a seleção da França é isso, a seleção da Argentina é isso, a seleção da Espanha. Mano, pega essas seleções que é Brasil, caralho. Vai ser campeão. É hexa neles. Bom, e é essa a nossa opinião, nossas expectativas, nossa convocação, que a gente acha que vai ser. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Tá começando agora a temporada de Copa aqui no canal. E a gente está com muito conteúdo preparado, top para vocês. Mini docs, mini documentários, assim, de 20 a meia hora, com conteúdo excelente. Listas de top 5, top 10. Vamos falar muito dos jogos na época da Copa, do que tá rolando. Vamos cobrindo a seleção. A gente vai ter muita coisa aqui no canal. Então, não percam nada. Se inscreve, ativa o sininho e comenta quadros que você acha que a gente pode fazer e a opinião de vocês sobre a convocação e sobre as expectativas. Nós queremos saber as suas também. E pra mim, assim, eu gosto muito de Copa do Mundo, então poder trabalhar nesse canal nessa época não tem nada melhor. Pra mim, tem duas coisas que mesmo os ruins são bons: jogo de Copa do Mundo e sorvete. Tudo que é ruim nesse sentido é bom. Pô, um Egito e Bósnia, vai ser uma delícia poder assistir esse jogo. Então, a gente tá muito feliz, muito animado com esse novo projeto na Copa do Mundo. Poder levar a nossa cara, o nosso rosto pra Copa do Mundo vai ser muito legal. Poder falar besteira com a Copa, brincar com essa competição, que é a maior competição do mundo, a gente podendo vestir e torcer para a camisa amarelinha, que é a camisa mais pesada do mundo. Então, vai ser muito legal, tem muito conteúdo top por aí. Se você quer algum conteúdo específico sobre algum assunto feliz, triste, legal, alguma curiosidade, pode mandar aí nos comentários que a gente faz, a gente produz um vídeo. E seja ele para YouTube, seja ele para rede social, para o Instagram, TikTok, enfim, a gente dá um jeito, a gente corre atrás. Então curte, comenta, compartilha e manda para os seus amigos, porque vem muita coisa boa aqui no canal Catimbeiros. Inclusive, sigam a gente nas redes sociais. Instagram, os Catimbeiros, TikTok também. Valeu, galera. Até o próximo.